Assim, mano, tem um jutsu do Itachi que, independente da defesa do Gaara, vai passar pela defesa, tá? O Gaara não consegue se defender dela com a sua areia. Deixa eu ver se o Peter vai falar. Caso ele não fale, eu vou falar logo em seguida, tá? Vamos ver se ele vai ter essa sacada. Fala, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de React. E hoje o vídeo vai ser do canal Ei Nerd. Itachi versus Gaara, Batalha Mortal. Vamos dar uma olhada aqui na análise do Peter e ver se eu concordo ou se eu discordo. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos para esse react. Eu peço para aqueles que têm estômago frágil, né, tomarem cuidado, porque no confronto de hoje a gente vai trazer dois personagens que já deixaram rios de sangue por onde eles passaram e tem o histórico de matar membros da própria família, os dois. De um lado, o prodígio do Uchiha, que assassinou todo o clã e se tornou um membro procurado da Akatsuki, Itachi Uchiha. Essa frase do Itachi é épica, né, O mano? demônio da areia e quinto Kazekage, Gaara do deserto. Esse poder é para todos os que eu preciso proteger. Condições de batalha. Antes de tudo, a gente precisa definir as versões dos personagens que a gente vai estar colocando aqui no ringue, correto? Que é um tanto complicado. Itachi contra alguma doença fatal desconhecida que prejudicava e encurtava o tempo de vida dele. Além disso, depois de tanto ele usar o Mangekyo Sharingan, o Itachi ele já estava quase cego e também não conseguia desviar de ataques que ele normalmente desviaria. Só que considerar um Itachi sem doença seria considerar uma versão dele que a gente nunca viu. Então a gente vai usar a versão Edo Tensei, em que ele tinha todos os atributos restaurados para além do auge dele. Claro. Mano, assim, eu acho que não precisa da versão Edo, mano. Eu acho que o Itachi vivo, ainda com a doença, dá uma batalha boa contra o Gaara, tá ligado? Não precisa ser a versão Edo dele. A gente vai desconsiderar a imortalidade, a regeneração e o vigor infinito que o Edo Tensei deu pra ele. Além disso, o Itachi não vai ter o Koto Matsukami aqui. Primeiro que esse jutsu Faz nem sentido. é do Itachi, é do Shisui. E ele já estava programado para realizar um objetivo específico, né? Proteger Konoha. E isso, de toda forma, não faria diferença nessa luta. A gente vai considerar a versão do Gaara de cabelo lambido dele. Isso é a versão dele em Boruto. Boi lambeu. Ele já não possui mais o Shukaku selado nele. E assim, considerar o local dessa batalha é algo realmente importante, já que O Peter tá com dos um nossos buraco no peito competidores aqui, mano. Ó. pode literalmente controlar mares de areia como ele quiser. Então seria totalmente injusto pro Itachi colocar os dois pra lutar no meio de um deserto. Tanto quanto seria, por exemplo, injusto pro Gaara colocar os dois pra lutar no meio do oceano. Então esse confronto vai acontecer num lugar fictício. Um campo verde aberto, sem areia ao redor e com lago nas imediações. A gente vai usar todo o material canônico para comparação, isso é, mangá, databook, novel, filmes e episódios canônicos. Dito isso, chegou a hora da gente comparar os poderes desses dois ninjas. Poderes e habilidades. Começando pelo Itachi, ok? Ele é simplesmente bom em tudo que ele faz e tem uma versatilidade muito grande, com uma quantidade absurda de poderes diferentes. Entre os poderes dele, a gente tem criação e manipulação de fogo, criação e manipulação de água, mestre marcial, invocação de corvos, clonagem, previsão de movimentos, cópia de técnicas, ilusões, Suzano. O Itachi ele pode convocar um humanoide de chakra como uma medida protetiva em batalha. Através dele, o Itachi pode lançar projéteis e ainda possui duas armas lendárias, o espelho Yata e a espada Totsuka. Já o Gaara, entretanto, não tem tanta coisa quanto o Itachi, porque os poderes dele se baseiam Manipular praticamente areia. numa coisa só: manipulação de areia. Ele tem a habilidade de manipular a areia de acordo com a vontade dele, mas a areia também se move por conta própria. Graças à vontade da mãe, Karora, o Gaara é protegido por uma defesa de areia automática, uma areia que se move para proteger ele independentemente da vontade do Gaara. Ele ainda pode imobilizar os oponentes para em seguida esmagar esses oponentes fazendo a areia implodir. A força desse esmagamento é tão grande que nenhum osso sequer é deixado para trás. Manipulação de vento, manipulação de magnetismo. Ok, vamos agora para a comparação de alguns dos atributos. Velocidade. A velocidade Aí o do Itachi Itachi é esmaga. tanta que ele conseguia se mover sem ser detectado por olhos normais. Na real, nem mesmo olhos com Sharingan, que podem prever e acompanhar movimentos rápidos, foram capazes de prever totalmente os movimentos extremamente velozes do Itachi. O Itachi ele conseguia bater de frente com o Sasuke, né? Que era rápido o suficiente para render elogios do Deidara e do Obito. Já o Gaara tem alguns feitos de velocidade, tendo sido descrito como
um shinobi de primeira classe em taijutsu, na novel do Boruto, e demonstrado ótima esquiva na Gaara Hiden. Na real, o Gaara já apresentava um alto nível de velocidade corporal desde o clássico, né? Usando a substituição numa brecha de tempo minúscula que o Rock Lee deu pra ele enquanto atacava o Gaara. Mas o que importa mesmo é a velocidade da areia. Na luta contra o Deidara, ele foi capaz de reunir em pouquíssimos segundos areia suficiente para formar um escudo gigantesco que cobriu uma vila inteira. Detalhe, mano, tá? Isso aqui o pessoal confunde muito. Não foi pra cobrir a vila inteira. Se você observar na imagem, cobre uma parte da vila. O que é que ele fez aqui? Ele antecipou o trajeto do C3 e meio que criou uma barreira no local para impedir que a explosão se propagasse. Mas se você reparar na imagem, ó, tem casa aqui pro canto, tem casa lá pro outro canto lá, que não tá coberta pela areia. Ele não cobriu a vila inteira com isso aqui. Foi só uma parte. Depois disso, a areia dele evoluiu ao ponto de ser capaz de defender o Amaterasu do Sasuke. Outra correção aqui, não foi do Amaterasu. O Amaterasu sai do olho e surge próximo ao alvo. O que ele bloqueou aqui foi o Kagutsuchi. No anime foi retirado, mas se você olhar aqui no mangá, ó, nessa cena aqui, tem aqui acima do Sasuke umas chamas. Então o que é que o Sasuke fez? Ele atirou as chamas que estavam aqui na direção do Gaara. É basicamente um lançamento de Katum. É óbvio que o Gaara ia bloquear, né? É a mesma coisa de vir um Katum na frente dele e a areia bloquear. Simples assim. Não foi o Amaterasu. O Amaterasu sai do olho e brota perto do alvo, tá? Então isso aqui não foi um feito de velocidade assim, nível Amaterasu. Foi bloqueio do Kagutsuchi. O que é muito impressionante. Inclusive, o próprio Sasuke fala: você bloqueou meu Kagutsuchi. Já que o Amaterasu simplesmente aparece no corpo do alvo e o único que foi capaz de desviar dele foi o 4 Raikage Ai. No E por um triz, cara. Ele foi por um triz. Isso aqui passou bem pertinho dele. deserto, a velocidade da areia dele foi capaz de superar a reação de todos os antigos Kages reencarnados, mesmo que eles estivessem programados para reagir a todos os ataques, né? Mas um dos maiores feitos de velocidade de areia do Gaara foi quando ele conseguiu acompanhar e parar o Momoshiki Otsutsuki, que estava avançando em alta velocidade na direção dele. Isso aqui foi um filler do anime, né? Tem gente que não considera filler, mas se você pegar comparativo do mangá, isso não aconteceu. O que ele fez? Ele usou a areia antecipando a direção que o Momoshiki vinha e criou uma barreira na frente do Momoshiki. Mas isso não evitou que o cabelo do Momoshiki prendesse ele, tá? Então aí você já tira que a velocidade da areia dele é menor do que a do cabelo do Momoshiki. Chakra! Aqui eu vou analisar não só o chakra, né? Como também a estamina e a resistência desses dois. Se a gente fosse se basear só em chakra e estamina, o Itachi estaria numa tremenda desvantagem em relação ao Gaara. Mesmo sem a doença dele, né? O Itachi sempre foi listado como um ninja de baixa estamina e, consequentemente, de baixo chakra. A pontuação dele no databook era inferior até mesmo à do Kakashi com Sharingan. Enquanto o Kakashi possuía 3.5 pontos, o Itachi tinha 2.5. E se a gente comparar com a quantidade de chakra que o Gaara tem, o negócio fica ainda mais desproporcional, já que o Gaara tem 5 pontos em chakra. Mas a quantidade definitivamente não quer dizer qualidade. E isso é algo que o Itachi tem de sobra. Mesmo tendo essa quantidade michuruca de chakra, ele conseguia se manter numa boa em lutas prolongadas. Com o controle refinado que ele tinha, né, ele podia realizar uma quantidade considerável de técnicas antes de ficar sem energia e ainda assim podia manifestar o Susanoo, que é uma massa gigantesca de chakra. Agora, a resistência e vigor do Itachi é uma coisa monstruosa. Mesmo com uma doença grave afetando o vigor dele, o Itachi sobreviveu durante anos só com força de vontade, resistindo por pelo menos 3 anos até lutar com o irmão dele. E mesmo na luta contra o irmão, o Itachi abusou do uso do Mangekyo Sharingan, né, que encurtava mais ainda a vida dele. E nos seus últimos instantes, ele conseguiu manter um Susanoo, que era equivalente à dor de ter todas as células queimando. Mesmo com o Shukaku tendo sido extraído do corpo dele, o Gaara tem a quantidade de chakra maior do que antes, tendo a pontuação máxima em chakra no databook. Contra o Deidara, ele conseguiu mover quantidade enorme de areia por toda a aldeia e nem se cansou no processo. Ele foi o único Kage que lutou a guerra inteira praticamente, tendo enfrentado os Kages reencarnados. O Madara de novo, o Madara de novo e o Madara mais uma vez. E mesmo assim, em nenhum momento ele reclamou de falta de chakra. Diferente de todos os outros, né? Só parando mesmo 2 vezes, quando quase foi morto pelo Madara e quando caiu no Tsukuyomi infinito. A resistência e o vigor dele são absurdos. Mesmo depois de levar muita porrada pro Rock Lee, o Gaara se levantou depois da luta com a maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Ele também levou explosões do C1 do Deidara a queima-roupa, né? E não só sobreviveu, como também ficou consciente e teve força o suficiente para tirar a barreira de areia que ele tinha criado de cima da vila.
Versatilidade. Aqui eu vou analisar não só o número diferente de coisas que cada um pode fazer, mas sim a capacidade deles de se adequarem às mais diferentes situações. O Gaara, por exemplo, ele é um gênio estrategista que consegue facilmente se adaptar, né, aos mais diferentes ataques graças à defesa que ele tem. E o Itachi não fica nem um pouco atrás disso, ele conseguiu usar um genjutsu no Kabuto, mesmo que ele fosse virtualmente imune à maioria dos genjutsu do Itachi. E assim como ele, o Gaara também sabe se adequar a técnicas que foram criadas especificamente para derrotar ele, como quando o Shigezane projetou água com rocha vulcânica para transformar areia em concreto e passar pela defesa. E o Gaara conseguiu se defender mesmo assim, se adaptando à situação, porque deixou o cara pistola. O Itachi, ele lê, né, as situações com muita rapidez, mesmo ele estando sob pressão, como quando ele descobriu as fraquezas de técnica como o Shibaku Tensei, e também as intenções de um inimigo tão ardiloso como o Kabuto em instantes. E o Gaara também pensa muito rápido, né, conseguindo formular estratégias complexas rápido o suficiente para derrotar até mesmo um oponente de nível Kage. Mesmo que o oponente evite olhar nos olhos do Itachi, o Uchiha pode lançar genjutsu de qualquer outra parte do corpo dele, inclusive do dedo, prendendo o oponente só com o apontar do dedo. Ele ainda tem a lendária espada de Totsuka, que sela eternamente aquele que é perfurado por ela no mundo de ilusões. Já o Gaara, mesmo que ele esteja num campo que não há muita areia, ele pode esmagar rochas e outros minerais, criando areia suficiente para fazer uma tsunami. Defesa. Esses dois, eles possuem defesas excelentes, talvez sejam os donos das defesas mais poderosas de todo o anime. O Gaara é especializado nisso, né? A defesa dele é conhecido como defesa absoluta, e não é à toa. O Naruto, né, mesmo tendo enfrentado o terceiro Raikage com uma defesa forte o suficiente para enfrentar bijus, disse que o dono da melhor defesa ainda era o Gaara, foi o Naruto que disse. Mas isso porque o Narutinho não chegou a testemunhar a defesa do Itachi. Acompanhando a espada Totsuka, né, o Itachi ainda tem o espelho de Yata, que é um espelho capaz de defender o Itachi de praticamente qualquer ataque. O Susanoo por si só é uma defesa e tanto, né? Mesmo que ele tenha sido destruído pelo Kirin do Sasuke, ele fez com que o Itachi não levasse quase dano nenhum. A defesa absoluta do Gaara é absoluta realmente por não depender da vontade dele. A areia sempre vai proteger ele graças à vontade da mãe do Gaara. Isso significa que mesmo ataques surpresas são inúteis contra o Gaara quando ele defendeu 5 facas espadadas do Susanoo, do Fakken Madara, sem nem olhar pra eles enquanto protegia a Mei. A defesa dele é rápida o suficiente para defender o Amaterasu e resistente o suficiente para defender a chuva elemental do Super Momoshiki. O Gaara ainda pode deixar a defesa dele ainda mais forte ao esmagar minerais mais duros do solo, né, criando uma defesa que fez até mesmo o osso mais forte do Kimimaro, cujos ossos normais já eram muito mais resistentes que o aço, virarem picadinho. E ele atualmente pode ainda por cima combinar a defesa que ele tem, regular, com a areia metálica e ainda usar a liberação de vento para criar defesas ainda mais poderosas. Só que, como o Itachi pode manipular o elemento água, poderia ganhar uma enorme vantagem contra a defesa do Gaara, já que poderia usar a água para comprometer a areia dele. Bem, na verdade não. Mesmo que o Itachi consiga molhar a areia dele, isso não afetaria em nada o Kazekage. O Gaara já manipulou a areia molhada em pelo menos 2 situações, e isso não fez diferença nenhuma para ele. Deixa eu explicar essa cena aqui pra vocês, tá? Aqui ele não manipulou a areia. Aqui o que ele fez ao estender a mão foi revelar os selos, os papéis de selamento que estavam na areia. A gente percebe que ele não manipulou essa areia quando a própria Mei fala: se você quer se livrar dessa areia, pare de absorver. Ou seja, não dependia da manipulação do Gaara, até porque se dependesse, a Mei não teria falado isso. Essa frase dela não faria sentido. Então aqui não foi um controle da areia molhada, foi só para usar o papel de selamento. Simples. A frase da Mei denuncia aqui que ele não manipulou a areia molhada. Ele colocou dentro da água justamente para o Madara puxar e ficar grudada no corpo dele. Na primeira ocasião, ele foi capaz de mobilizar completamente, sabe quem? O Fakken Madara. Enquanto na outra ele parou o movimento do Fakken Urashiki. Isso aqui já expliquei, né? No mangá isso não acontece, ele não consegue acompanhar a velocidade do Momoshiki. Nunca. Ele tenta criar uma barreira na frente antecipando a direção e é surpreendido pelo cabelo do Momoshiki, sem conseguir fazer nada, sem conseguir reagir. 2 oponentes de nível altíssimo. O Itachi, por outro lado, provavelmente conseguiria desviar de todos os ataques frontais do Gaara com o uso do Sharingan e da agilidade que ele tem avançada. Só que o Itachi também não conseguiria se aproximar e quebrar a defesa do Gaara. O ninjutsu de longa distância mais poderoso do Itachi, o Yasaka Magatama, já foi defendido pelo Gaara quando lançado pelo Susanoo do Madara. Detalhe, no caso do Madara, ele lançou uma enxurrada dessa técnica. Outro ninjutsu poderoso do Itachi, que seria inútil contra o Gaara, seria o Amaterasu, já que, né, como a gente mostrou, a areia defendeu ele quando as chamas negras foram usadas pelo Sasuke. Como falei, foi o Kagutsuchi que foi lançado de um local que já estava lá.
Então, se fosse das chamas propriamente dita lançada pelo olho, ele não teria conseguido reagir, mano. Que é o melhor usuário delas que o Itachi. Os dois são gênios estrategistas, mestres em análise e pensamento rápido. O Itachi se destacando aqui, né, tendo 5 pontos de inteligência no databook, enquanto o Gaara tem 5. Seria muito difícil pro Gaara superar a capacidade de análise do Itachi e pegar ele de surpresa. Por outro lado, o Itachi também teria dificuldades ao tentar surpreender o Gaara graças à defesa absoluta que se move mesmo sem ele ver o ataque vindo. Sim. Entretanto, galera, se o Itachi souber usar a cabeça, ele vai conseguir explorar a fraqueza da defesa do Gaara, que é quando ele usa ela para ataque e fica desprotegido. É como o Deidara observou. Se o Gaara investir os esforços da areia que ele tem em avançar contra o Itachi, o Uchiha poderia fazer uso de uma estratégia de distração, usando um clone para atrair a atenção dos ataques da areia na cabaça, né? E deixando o Gaara sem areia para se proteger. Uma abertura perfeita para o Itachi original selar ele com Totsuka ou meter o Amaterasu. Assim, mano, tem um jutsu do Itachi que, independente da defesa do Gaara, vai passar pela defesa, tá? O Gaara não consegue se defender dela com a sua areia. Eu vou falar, deixa eu ver se o Peter vai falar. Caso ele não fale, eu vou falar logo em seguida, tá? Vamos ver se ele vai ter essa sacada. Como a gente já viu, o Itachi se clona numa velocidade absurda, então poderia dar certo. Poderia, isso se não fosse o sensor físico do Kazekage. Sempre que ele luta, o Gaara deixa um pouco da areia dele espalhada pelo campo. Com ela espalhada, ele é capaz de sentir todos pelo campo. Não, quando o Gaara usa a areia sensorial dele, ele se mantém na defensiva. Ele não consegue se concentrar em rastreio e ofensivo ao mesmo tempo. A gente vê contra o Gengetsu, ele tá procurando marisco, mas ele fica só na defensiva. E o Gengetsu até estranha. Se você continuar só se defendendo, você não vai conseguir me derrotar. Por que você tá só na defensiva? Tá? Então, ou seja, ele tá concentrado em localização e fica focado só na defesa, porque ele não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Ele não consegue olhar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Ele faz uma coisa, ele faz outra. Ou ele procura alguém com a sua areia sensorial, ou ele usa a sua areia para poder atacar o alvo. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui ele não consegue fazer de forma alguma. Com isso, seria quase impossível para o Itachi enganar o Gaara e atacar a surdina. Os dois têm um estilo de luta completamente diferente. Só que assim, embora o Itachi seja bom em todos os estilos, quem domina a longa distância é o Kazekage. Faz ataques grandes e com grande alcance, fora as defesas que não deixariam o Itachi se aproximar com tanta facilidade. E sem conseguir se aproximar, o Itachi não conseguiria usar as principais armas que ele tem, os Genjutsu. Técnicas de curto alcance são técnicas que têm um alcance máximo de 5 metros. Todos os Genjutsus visuais do Itachi, de acordo com o databook, são de curta distância. Então seriam inúteis contra o Gaara. Aí você pega lá a luta contra o Deidara, o Sasuke que é inferior em Genjutsu ao Itachi, usa um Genjutsu a, sei lá, porra, aquela distância que ele tava, mano. Tava muito longe. E ele consegue aplicar. E como é que o Itachi, que é superior a ele, não vai conseguir? Não faz o menor sentido, mano. Que tem condições de não permitir tal aproximação, descartando completamente o Izanami, né? E nem precisa olhar nos olhos do Uchiha pra lutar. Mas em todo caso, o Itachi pode usar até mesmo o dedo indicador para lançar as ilusões, o que arruinaria completamente a estratégia isso é um do Gaara dojutsu também. de não olhar nos olhos. Enfim, galera, depois de tudo isso, o vencedor dessa batalha mortal é... Itachi Uchiha. Pois é, galera, Gaara do deserto, ok. Bora lá. É verdade que o Itachi só precisa apontar para lançar um Genjutsu, mas a pessoa precisa olhar para o dedo dele para cair na ilusão. Mesmo que não seja lançado pelos olhos do Itachi, esse é um Genjutsu visual. Naruto olhou pro dedo do Itachi quando caiu na ilusão. Se fosse só o Itachi apontar que a ilusão já estava na pessoa, ele usaria no Kabuto, né? Que estava com a visão intencionalmente obstruída. Dito isso, é quase virtualmente impossível pro Itachi pegar o Gaara. Tá, imagine que o Gaara tá voando, não sei, tá longe do Itachi. E o Genjutsu através dos corvos? Ele até agora ainda não falou. Já que ele faz ataques a distâncias imensas e somente ninjas com velocidades absurdas conseguem se aproximar. Em terra já é quase impossível para o Itachi se aproximar, mas o Gaara ainda pode voar e se cercar numa cúpula de areia, pegando distância até e anulando qualquer chance. Se ele usar essa cúpula de areia aqui, ele vai precisar criar o terceiro olho. Terceiro olho esse que é conectado ao nervo óptico dele, tá? Então, se é conectado ao nervo óptico dele, vai cair em Genjutsu. É só o Itachi usar o contato visual que está no terceiro olho e aplicar um Genjutsu. Se ele usar o terceiro olho contra o Itachi, mano, é pedir pra tomar Genjutsu. Ele não faria isso. Contato visual. Eu disse que as investidas diretas de areia não pegariam o Itachi, mas só se o Gaara atacasse literalmente de frente.
E não tem por que ele fazer isso, sendo que ele pode atacar literalmente de todas as direções. O Gaara pode atacar de frente, por cima, por baixo, pelos lados, por trás não importa, por todos os lados. E vamos combinar, o que o Itachi faria contra uma tsunami de areia várias vezes maior até mesmo que o Susanoo dele? É verdade que o Gaara não tem poder destrutivo suficiente para passar pelo Susanoo, verdade. Mas ele pode simplesmente tirar o Itachi para fora do Susanoo, como ele fez com o Madara, né? Ou nem tirar ele lá de dentro. Ele pode capturar o Itachi e esmagar ele dentro do Susanoo. Ah, mas ele só pegou o Madara com a ajuda do Onoki. O Gaara já controlou a areia debaixo dos pés das pessoas. Por que ele não poderia fazer o mesmo? Fora que se ele fosse soterrado pelo tsunami de areia, o Susanoo não ia servir de nada, né? Com a areia cercando ele em 360 graus. Gaara não precisa enfrentar o Espelhata, né? Ele passa por baixo dele. Para garantir a vitória, ele ainda poderia fazer uma areia movediça e engolir o Itachi para as profundezas da Terra, sem chance de voltar, como o Kimimaro. O Itachi poderia até tentar selar a areia com a Totsuka, mas para isso ele precisaria perfurar as defesas, o que é um trabalho muito difícil. E não, a Totsuka não é uma espada espiritual que atravessa qualquer É sim, tá? É sim. E tem provas no mangá que é. matéria. Orochimaru sangrou quando foi perfurado por ela. O estilo Tá, vamos explicar essa cena aqui. Vamos voltar um de pouquinho. luta favorece completamente qualquer matéria. Ó, perfura o Orochimaru, beleza, ele sangra. Mas aqui, logo atrás dele, ele tá numa serpente, que também é atravessada. Mas ela não sangra, não jorra sangue da cobra. E na outra cena que eu vou colocar aí na tela pra você, você vê que ela simplesmente atravessa sem causar dano na serpente. Ou seja, ela tem a habilidade de perfurar aquilo que o Itachi deseja. Quando ele usa contra o Nagato é a mesma coisa. Ele perfura o Nagato, mas não balança nada. A fumaça que está ao redor ali se mantém no mesmo local. Não parece que passou um objeto físico ali. Então, essa espada simplesmente perfura e corta o que o Itachi quer. Se ele quisesse selar a serpente que estava atrás do Orochimaru e não selar o Orochimaru, ele poderia também. Tá? Ele atravessa o que ele quiser e perfura o que ele quiser. Essa é a habilidade especial da Totsuka. Então, por mais que o Gaara usasse proteção de areia em volta dele, o Itachi pode simplesmente usar a Totsuka, atravessar a areia e acertar o Gaara por trás dela. Então, isso aqui não faz sentido dizer que não pode, porque tá no mangá, mano. É óbvio que é uma espada espiritual, é uma arma espiritual. É falado no mangá também. É uma arma espiritual e corta aquilo que o Itachi quer que corte. Orochimaru sangrou quando foi perfurado por ela. O estilo de luta favorece completamente o Gaara. É verdade que o Itachi é um gênio estrategista, eu sei, mas o Gaara também é. Inclusive tendo usado estratégias mais vezes do que o Itachi nas lutas, hein? Gaara, né, em especial o Gaara atual, é extremamente superior ao Itachi. E a vitória é do quinto Kazekage, Gaara do Deserto. Discordo, mano. Ele não falou dos genjutsus pelos corvos, ele não falou... Ele deve ter entendido mal essa habilidade do Totsuka aí, que também seria útil para vencer o Gaara. Tem os genjutsus lá de curto alcance que no mangá o Sasuke é inferior ao Itachi conseguiu aplicar, mesmo no Deidara voando. Imagina aí o Itachi. Imagina o Itachi usando os corvos em combinação. Cara, não tem como o Gaara evitar um genjutsu do Itachi dessa forma. O Gaara, uma vez pego, já era pra ele. Então, pra mim, devido a Totsuka tendo essa habilidade especial espiritual, ele também passaria pela defesa, genjutsu. Mano, esquece, mano. O pessoal fala que o Gaara é counter do Itachi, mas não é. O Itachi sola, e sola bonito. Bem, É, mano, acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião nos comentários. Não sei se você concorda com a opinião do Peter ou com a minha. Deixa aí que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Vou ficando por aqui e até um próximo react. Fui.